Existe um momento na vida em que você para e percebe que não dá mais para continuar assim. Não é sobre luxo, não é sobre ostentação, é sobre sentir que a sua vida está parada enquanto o tempo continua passando. E isso dói. Dói acordar todos os dias e sentir que nada muda. Dói trabalhar, se esforçar e mesmo assim continuar no mesmo lugar. Dói saber que você tem potencial, mas não saber como transformar isso em resultado. E o pior é que com o tempo você começa a aceitar. Aceitar menos. Aceitar uma vida limitada. Aceitar que talvez não seja para você. Mas deixa eu te falar uma coisa com clareza. Não é falta de capacidade, é falta de direção. Lá fora, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, um padrão tem se repetido entre pessoas comuns que conseguiram mudar de vida. E não são gênios. Não são pessoas com sorte absurda. São pessoas que decidiram parar de viver no automático e seguir um plano simples. Um plano de 90 dias. Mas não um plano mágico, um plano estruturado, dividido em fases, onde cada etapa prepara você para a próxima. E se você realmente seguir isso até o final, a sua vida não vai ser a mesma, porque você não vai mais ser a mesma pessoa. Tudo começa com os primeiros 30 dias. E essa é a fase mais difícil, porque aqui você não vai ganhar dinheiro, você vai perder. Perder hábitos, perder distrações, perder tudo aquilo que está te mantendo exatamente onde você está. Sim, antes de construir uma vida melhor, você precisa parar de sustentar a vida atual. E isso exige coragem. Nos primeiros 30 dias, você vai fazer algo que a maioria evita. Você vai cortar. Cortar o excesso de redes sociais, cortar o consumo de conteúdo inútil, cortar ambientes que drenam sua energia, cortar tudo que ocupa seu tempo, mas não te leva para lugar nenhum. Porque existe uma verdade simples e desconfortável. Você não muda de vida mantendo os mesmos padrões que criaram a vida que você tem hoje. Nessa fase, você começa a construir disciplina. E não é aquela disciplina perfeita de filme, é disciplina real. Acordar no mesmo horário, cumprir pequenas tarefas, criar um bloco de foco todos os dias, mesmo sem vontade, principalmente sem vontade. Porque disciplina não nasce quando você está motivado. Ela nasce quando você decide agir, mesmo sem sentir nada. E no começo, vai ser difícil. Você vai querer voltar para o conforto, vai querer se distrair, vai querer desistir. Mas se você insistir, algo começa a mudar. Você começa a se respeitar. E isso muda tudo. Porque quando você começa a cumprir o que promete para si mesmo, você deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que faz. E quando você chega ao dia 30, você já não é mais a mesma pessoa. Agora começa a fase 2, dias 31 até 60. Aqui você começa a construir, porque agora sua mente está mais limpa, seu foco está mais forte e você está pronto para algo que realmente pode mudar seu jogo. Aprender uma habilidade. Mas não qualquer habilidade. Algo que pode gerar dinheiro. Algo que já funciona. Algo que tem demanda. Lá fora, milhares de pessoas estão mudando de vida, aprendendo coisas simples, mas valiosas. Edição de vídeo, criação de conteúdo, gestão de redes sociais, tráfego pago, copywriting, design, automação com inteligência artificial. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não precisa ser o melhor, você precisa ser útil. Enquanto a maioria está consumindo conteúdo, você começa a construir uma habilidade. Todos os dias, mesmo que seja só 1 hora, sem pular, sem negociar. Porque consistência vence talento. Nessa fase, você não está buscando perfeição, você está buscando evolução. Cada dia um pouco melhor. Cada dia aprendendo algo novo. Cada dia se aproximando de um nível onde você já consegue ajudar alguém. E quando isso acontece, você entra na fase mais importante, dias 61 até 90. Agora é hora de agir. Aqui, o foco é simples: ganhar dinheiro. Não importa se é pouco, não importa se é imperfeito, não importa se você acha que ainda não está pronto, porque você nunca vai se sentir pronto.
E se esperar isso, nunca vai começar. Nessa fase, você começa a se expor, oferecer serviços, criar algo para vender, procurar clientes, testar ideias. E no começo, pode ser desconfortável. Você pode ser ignorado, pode receber não, pode duvidar de si mesmo. Mas cada tentativa te fortalece, cada ação te aproxima. Porque enquanto a maioria está esperando o momento certo, você está criando o seu. E então, acontece. Seu primeiro resultado, seu primeiro dinheiro, sua primeira prova de que funciona. E isso muda tudo. Porque não é sobre o valor, é sobre o que ele representa. Ele prova que existe um caminho. Ele prova que você consegue. Ele prova que a sua vida pode mudar. E quando você chega ao dia 90, você já não é mais a mesma pessoa que começou. Você tem disciplina, você tem foco, você tem uma habilidade, você já gerou o resultado. E mais importante do que tudo isso, você mudou sua mentalidade. Você deixou de ser alguém que espera e se tornou alguém que age. E isso muda o jogo para sempre. Porque depois que você entende que é possível, não dá mais para voltar atrás. A maior prisão nunca foi falta de dinheiro, foi acreditar que você não tinha saída. Mas agora, você sabe, existe, e ela começa com uma decisão. Não amanhã, não na próxima semana, hoje. Porque enquanto você espera, nada muda. Mas quando você começa, tudo começa a se mover. E talvez esse seja o momento que vai dividir a sua vida em antes e depois. A única pergunta agora é: você vai continuar assistindo ou finalmente vai começar?